Presidenta da ALBA, deputada Ivana Bastos, recebe comitiva de deputados de Goiás. A comitiva de Goiás aqui é até uma comitiva irmã e para nós é de muita alegria recebê-los aqui na casa. Simpósio Mulheres na Política aproxima Bahia de Minas Gerais, com participação da diretora-geral da Fundação Paulo Jackson, uma das palestrantes do evento. Para que a gente pense fora da caixinha, para a gente quebrar preconceitos. Luto no jornalismo. Morre Wanda Chase, referência profissional para tantas gerações. Ela receberia o título de cidadã baiana aqui na ALBA. Acompanhe ainda as notícias que foram destaque na política em Salvador, na Bahia e no Brasil. O ALBA Agora está começando. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano. Hoje é quinta-feira, 3 de abril. A TV ALBA chega em 117 cidades do interior da Bahia através do canal 9.2. Lá em Barreiras, o nosso canal é 40.2. Aqui em Salvador e região metropolitana, os canais são o 12.2 na TV aberta e o 16 na NET. Ao todo, o sinal da TV chega em mais de 130 municípios baianos. E você pode acompanhar também pelo canal do YouTube. E para participar do conteúdo do ALBA Agora, mande uma mensagem para mim nesse número que aparece aqui na tela, 719-9602-5318. Você pode enviar sugestões, dar a sua opinião ou chamar a equipe da TV ALBA para ir na sua cidade. A Assembleia Legislativa da Bahia recebeu nesta quinta-feira uma comitiva de deputados do estado de Goiás. Eles vieram prestigiar a presidenta Ivana Bastos antes da cerimônia que vai conceder o título de cidadão baiano ao governador Ronaldo Caiado. A comitiva goiana aproveitou a vinda a Salvador para visitar a presidenta da ALBA, a deputada Ivana Bastos. A agenda ocorre um dia antes da entrega do título de cidadão baiano ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E essa visita aqui hoje, uma visita de cortesia, de boas-vindas, sejam bem-vindos à nossa Bahia, nos colocar à disposição. O presidente Bruno é o presidente do colegiado de presidentes da UNALI. Ter a comitiva de Goiás aqui é até uma comitiva irmã e para nós é de muita alegria recebê-los aqui na casa. Todos os deputados estaduais do nosso país conhecem a presidente Ivana, uma deputada determinada, dinâmica, que tem dedicado a vida em servir a população da Bahia e cuidado quando esteve à frente da UNALI, cuidado dos deputados e das deputadas, apresentando ideias, propostas à Câmara Federal, ao Senado, sempre defendendo os interesses, a ampliação da estrutura de trabalho. Então eu fico muito feliz, é uma troca de experiência. A visita reforça as relações entre Bahia e Goiás. Em 2023, a presidenta Ivana Bastos recebeu a maior honraria do estado de Goiás, que é a Comenda de Ordem ao Mérito Anhanguera, que foi uma homenagem à parlamentar quando estava à frente da UNALI, que reforçou as atuações entre os legisladores. Durante a visita, a comitiva conheceu um pouco da história da ALBA e reforçou o diálogo entre os estados e abriu também caminho para futuras colaborações entre os poderes legislativos. É muito importante essa relação entre as assembleias do Brasil, né? Até para a gente conhecer um pouco a realidade deles, eles a nossa, aprender um pouco mais dos estados que estão nos visitando, enfim. Ivana, que foi presidente da UNALI, ela tem essa relação muito grande em todo o parlamento brasileiro. O Tribunal de Justiça da Bahia realizou hoje uma reunião do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Brasil. No mesmo evento, a desembargadora Nájila Brito, presidente da Coordenadoria de Mulher do TJ Bahia, assumiu a presidência desse colégio. Quem assume a presidência do COSEVID é a desembargadora do TJ, Nájila Brito, também presidente da Coordenadoria da Mulher do Tribunal. O colégio tem como objetivo aperfeiçoar a política judiciária nacional de enfrentamento da violência contra as mulheres. Precisa ser melhor
melhor visto, melhor estruturado, precisamos das equipes multidisciplinares em cada coordenadoria. Nós vamos visitar outros estados que ainda não estejam totalmente aparelhados, porque, na verdade, é uma criminalidade que precisa que seja julgada rapidamente, de uma maneira muito séria e de uma maneira como o próprio CNJ, os Tribunais Superiores, vem trazendo um exemplo muito forte de ser a interpretação das leis sempre feitas para dar maior proteção à mulher. No livro Dialogando sobre o Direito e a Violência de Gênero, a desembargadora aponta que o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países que mais matam mulheres no mundo. Diante dessa estatística, ela fala dos impactos positivos da atuação do colegiado em benefício às mulheres. E a gente quer que elas tenham mais conhecimento de quantas pessoas e quantos órgãos estão envolvidos nessa luta contra a violência contra a mulher. E isso, como eu repito, em cada estado. Nós nos reunimos sempre, temos grupo de WhatsApp, temos telefones que a gente troca experiências. Então, como eu costumo brincar, é igual aquela regra de Lavoisier. Nada se cria, tudo se transforma. Então, um copia a boa experiência do outro e nós vamos aconselhando também os nossos juízes, os nossos colegas coordenadores que estão iniciando. O encontro busca estimular também os participantes a trocarem experiências e conhecimento, além de uniformizar métodos e critérios administrativos e judiciais. A deputada Fabíola Mansur, que representou a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia e também dirige a Procuradoria Especial das Mulheres, na ALBA, falou da importância dessa troca de experiência. É extremamente importante que as mulheres, como eu disse anteriormente, tenham direito a uma convivência sem violência. E isso vai desde campanhas educacionais até educação familiar. Mas, infelizmente, quando nada disso dá certo, nós precisamos de um policiamento ostensivo, nós precisamos de forças de segurança para assegurar a não violência para as mulheres. Tanto no legislativo, quanto no judiciário, a participação ainda é muito pequena. No executivo também. Então, quanto mais nós fizermos eventos dessa natureza, mas nós conseguimos difundir a ideia de que a mulher também é importante para ocupar esses espaços de poder. A 4ª edição do simpósio Mulheres na Política, que começou ontem na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, este ano teve a participação da Bahia. A diretora-geral da Fundação Paulo Jackson, que administra a TV e a Rádio Alba, Michele Gramacho, foi uma das palestrantes do evento. Pouso Alegre é um município de pouco mais de 150 mil habitantes, sendo a 2ª cidade mais populosa da região sul de Minas Gerais. É aqui que acontece pela 4ª vez o simpósio Mulheres na Política, uma iniciativa da Câmara Municipal. A ideia de fazer um evento para dar visibilidade às pautas femininas foi do vereador Dr. Edson, presidente da Câmara. Ele ressalta o crescimento do evento a cada ano. Nós pensamos em criar esse simpósio, trazendo mulheres que ocupam espaço de poder para elas apresentarem as suas trajetórias, as suas dificuldades, os seus acertos e inspirar outras mulheres para que elas também olhem esses exemplos que nós trazemos aqui e sintam o desejo, sobretudo, a convicção, pensando consigo mesmo, eu também posso ocupar esse espaço, eu também posso ocupar essa cadeira, eu quero ocupar essa cadeira. Então, isso para nós é gratificante e o Congresso quer passar essa mensagem. Lugar de mulher é aonde ela quiser estar, inclusive na política. A diretora-geral da TV Alba e da Rádio Alba e também diretora regional Nordeste da Astral, Michele Gramacho, foi uma das palestrantes da primeira noite do simpósio. Ela falou sobre como a comunicação pode auxiliar na inclusão da mulher na política. O título inusitado da palestra chamou a atenção e impactou o público. O objetivo da palestra foi trazer um assunto que aparentemente não tinha a ver com o tema, mas que no final fez uma conexão surpreendente, justamente para que a gente pense fora da caixinha, para a gente quebrar preconceitos e aí sim a gente conseguir avançar no objetivo de incluir mais mulheres na política, usando a comunicação
de uma forma eficaz. Porque se a gente usar a comunicação da forma correta, a gente consegue sim transformar a realidade. A ex-deputada federal de Minas Gerais, Jô Moraes, do PCdoB, e a vereadora de Pouso Alegre, Lívia Macedo, também palestraram no evento e destacaram a necessidade de mais mulheres nos espaços de poder. É o principal desafio que esse país tem para ampliar a democracia, para fazer com que as casas legislativas digam aquilo que está no coração do seu povo, especialmente no coração das mulheres. Então, nós temos uma realidade que é de exclusão das mulheres na política. Então, primeiro, nós temos que reconhecer esse desafio. Então, a importância desse simpósio é da gente reunir as mulheres e pessoas interessadas no assunto para a gente pensar como nós podemos, então, criar um ambiente mais propício para a participação das mulheres. A secretária nacional do PCdoB, Dani Costas, fez uma participação virtual, encerrando a primeira noite de palestras. A nossa presença na Câmara Municipal, ela já é uma presença transformadora no sentido de ser um espaço ainda dominado pela presença masculina, mas ter um mandato comprometido com a democracia, comprometido com os direitos das mulheres, nos diz muito também sobre isso, porque não basta apenas ser mulher, né? Tem que ser uma mulher que, de fato, assegure as nossas causas, os nossos interesses nesse espaço. E às 7 horas da noite de hoje, gente, começou a programação do último dia do Simpósio Mulheres na Política. Quem participa nesta noite, entre as palestrantes, é a ex-ministra Damares Alves. Hora da gente ver como fica o tempo amanhã aqui em Salvador e em algumas cidades do interior do estado. Pode rodar a previsão. E a gente começa mostrando como vai ficar o tempo nessa sexta-feira na nossa capital baiana, Salvador. Vai ter um dia de sol entre nuvens, vai ser assim o dia inteiro. À noite o céu vai ser um pouco mais limpo, não tem nuvens, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Daqui de Salvador, vamos para outra cidade. A gente segue agora, olha, para Ilhéus. Lá Ilhéus um pouco diferente, sol entre nuvens, com pancadas de chuva. Lá na cidade, à noite também continua com pancadas de chuva. Mínima de 23, máxima de 30 graus na cidade de Ilhéus. A gente segue aqui no nosso mapa. Agora a gente vai para a cidade de Irecê. Lá em Irecê, sol entre nuvens pela manhã e pela tarde também. À noite, tempo nublado na cidade de Irecê. 21 vai ser a temperatura mínima e a máxima vai ser 30 graus. Temos mais uma cidade para mostrar hoje, que é a cidade de Ibotirama. Lá em Ibotirama não chove, o tempo vai permanecer nublado, assim, sol entre nuvens, e só vai chover um pouco à noite. Mínima de 24, máxima de 35 graus, ou seja, a temperatura vai amenizar um pouco lá em Ibotirama em relação a hoje e a ontem, que teve a maior temperatura registrada do Brasil. Os termômetros marcaram 38 graus lá na cidade, ou seja, muito, muito, muito calor. Agora a gente vai fazer um breve intervalo, mas não mude de canal. Daqui a pouco a gente traz notícias sobre a morte da jornalista Wanda Chase, que nos deixou na madrugada desta quinta-feira. Estamos de volta com o Alba Agora desta quinta-feira, 3 de abril. Com o objetivo de fortalecer as políticas públicas para as mulheres no estado, a partir de discussões sobre temas prioritários, o governo do estado, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, realizou nesta quinta-feira a abertura do Fórum de Gestoras de Políticas. O evento acontece hoje e também amanhã no Hotel Fiesta, aqui em Salvador. O som do coral, formado por estudantes do Colégio Estadual Deputado Manuel Novaes, deu início aos debates sobre a criação de políticas públicas direcionadas às mulheres aqui no estado da Bahia. Esse é um esforço do governo do estado, através da nossa secretaria, de construir nos 4 cantos da Bahia, em todos os municípios, a política para mulheres. Aqui na Bahia nós temos um programa especial chamado Elas à Frente. A Secretaria tem 14 anos e já tem um grande amadurecimento, especialmente agora no governo de Jerônimo Rodrigues, onde nós temos a parceria das diversas pastas
para conseguir garantir o direito das mulheres. Dentre outros assuntos que serão abordados nesta quinta-feira, está o debate sobre a promoção e inclusão socioprodutiva das mulheres, com ênfase nas políticas de cuidados e na prevenção e enfrentamento às violências contra as mulheres. E o município de Juazeiro já se destaca nessa área. Este ano, a Prefeitura Municipal criou uma secretaria voltada para as políticas de cuidados e na prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres no município. Hoje, a violência contra a mulher no município é uma realidade, não só de Juazeiro, mas de todos os municípios da Bahia. E precisa enfrentar, e a delegacia é um dos instrumentos, né? Inclusive a gente dialoga muito a partir do CIAM, que é o Centro Integrado de Atenção à Mulher, e não poderíamos deixar de atender, né, essa pauta histórica no município. Estratégias para fortalecimento e ampliação das políticas para as mulheres e estratégias para conquistar espaços de fala também estão sendo discutidos no fórum. Através dessa visibilidade à frente do Conselho, como vice-presidenta do Conselho, a gente tem essa visibilidade maior e a gente consegue trazer, buscar, construir junto políticas públicas voltadas para mulheres indígenas. O fórum, que servirá como preparatório para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, conta com a participação de gestoras de diversos municípios baianos, autoridades e deputadas. Se a gente quer elas à frente, a gente tem que ter grandes fóruns onde elas tenham voz e vez. A secretária Neuza Cadori está fazendo isso com muita maestria e eu parabenizo ela, enquanto procuradora da mulher da Assembleia Legislativa, parceira de Neuza e liderada dela. Direito para as mulheres, integrando a política nacional, o plano estadual e o plano nacional de políticas públicas para as mulheres. Então é só alegria hoje. Todo o alcance de ações como essa que permitem que a gente esteja preparado para o confronto e para a busca de atividades que possam melhorar a vida das mulheres. A cidade de Rui Barbosa, a 320 quilômetros de Salvador, vai realizar no próximo domingo uma eleição suplementar para escolher o novo prefeito. Os candidatos são o médico Dr. George, do PSD, e a vereadora Eridande Bonifácio, do MDB. O pleito acontece após uma decisão do TRE da Bahia em 21 de outubro do ano passado, que indeferiu a candidatura do prefeito mais votado e determinou a realização de novas eleições no município. Agora a gente vai conferir as notícias que estão em destaque no site da ALBA, al.ba.gov.br. As notícias já chegando aqui na nossa tela. Temos aqui então que a Comissão de Meio Ambiente recebe lideranças do movimento em defesa do Rio Joanes. Vamos girar uma notícia aqui na nossa tela. Euclides solicita redução de carga horária para servidores que são pais de autistas. Outra notícia aqui girando na nossa tela. Jornalista José Américo lança livro que resgata a memória cultural da cidade de Ipiaú. Mais uma notícia aqui. Ângelo Coronel Filho parabeniza a cidade de Entre Rios. Então, para conferir os detalhes dessas notícias, acessem o site al.ba.gov.br, que é feito pela Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa da Bahia. A Câmara dos Deputados aprovou medidas de resposta a barreiras comerciais impostas por outros países aos produtos brasileiros, como, por exemplo, os Estados Unidos. Vamos ver os detalhes na reportagem da TV Câmara. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira aumento linear de 10% no imposto de importação dos produtos brasileiros que vão para o seu país. Em resposta ao aumento de tarifas, a Câmara aprovou um conjunto de ações que permitem ao governo brasileiro adotar contramedidas na mesma base em situações como esta, conhecidas como regras de reciprocidade. Serão motivos para que o Brasil baixe contramedidas em relação aos outros países: a adoção de medidas comerciais unilaterais, a violação de acordos comerciais e a exigência de regras ambientais mais caras e pesadas que as normas adotadas pelo Brasil nas leis, códigos e decretos. As ações de reciprocidade do governo brasileiro devem ser proporcionais e podem incluir
cobrar ou aumentar tributos e taxas sobre importações de bens e serviços do país retaliador, suspender benefícios comerciais ou de investimentos em vigor e retirar concessões sobre direitos de propriedade intelectual. O relator da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, lembrou que medidas semelhantes já são adotadas em outros países. Trata-se de uma jabuticaba brasileira? Não. Esse instrumento que permite o país reagir quando medidas unilaterais contra ele são adotadas, que permite ao país responder quando transgressão a acordos comerciais são feitos, é algo que constitui a lei de coerção da União Europeia, que nesse instante debate como aprofundar as medidas que são adotadas por aquele bloco econômico. A mesmo dispositivo integra a lei comercial americana, aprovada pelo Congresso Nacional, e há lá, no Congresso americano, uma proposta tramitando que endurece medidas de igual teor lá nos Estados Unidos. Sem recuar na estratégia regimental que vem adotando desde a semana passada no plenário para garantir a inclusão do projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, expressou o apoio do seu partido ao projeto de reciprocidade. Nós, do PL, continuaremos nosso trabalho de obstrução. Alcançado o quórum mínimo, nós mudamos a nossa orientação do PL, que não é um salvo-conduto para esse desgoverno, que não merece de nós, o maior partido da oposição, nenhum cheque em branco. Mas nós estamos aqui porque o agronegócio brasileiro, a FPA, que inclusive está aqui com o seu presidente, Pedro Lupion, tem no PL todo o nosso apoio. Já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, considerou um equívoco a estratégia de adotar o aumento de tarifas como resposta a disputas comerciais. O que nós estamos votando é uma autorização para o consumidor pagar mais os produtos. Por quê? Porque se você aumenta o tributo do que vem de fora, isso engloba o custo do produto. Se engloba o custo do produto, o consumidor vai pagar mais. No fundo, é de novo esse Congresso aprovando aumento de arrecadação. Essa que é a verdade. E é interessante que a reciprocidade, ela é só para cima. Ou seja, é só para eventualmente um país que também está cobrando o tributo nosso. Mas e os países que estão cobrando menos? Aí não tem reciprocidade. Por que não? O líder do PT argumentou que as medidas de reciprocidade serão usadas como instrumento de negociação. Essa taxação de 10% das nossas exportações vai trazer um prejuízo de 2 bilhões de dólares. Hoje também foi anunciado 25% para automóveis e autopeças. É o segundo mercado do Brasil, Estados Unidos. Quem vai ser prejudicado? Principalmente o Estado de São Paulo. Reciprocidade significa necessariamente uma retaliação? Não, não é. Autoriza o governo brasileiro. O governo brasileiro, com o Itamaraty e Camex, eles vão ter, os nossos negociadores, aquele instrumento. Porque se não tiver, os outros sabem que nós não temos o instrumento para compensar as perdas. Após virar lei, o texto que seguiu para a sanção autoriza o governo a tomar as medidas, mas quem decidirá em quais casos caberá as regras de proteção comercial será a diplomacia brasileira em negociação com os países e blocos comerciais. A Prefeitura de Salvador entregou hoje uma nova área de lazer no bairro de Cajazeiras 5. Veja essa e outras notícias que foram destaque nesta quinta-feira no nosso Giro Político.
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou uma nova área de lazer no bairro de Cajazeiras 5. Foi investido R$ 1.800.000 na Praça Herculano Menezes, que conta com 9 quiosques, 2 quadras, parque infantil, academia e área de lazer para cães. A inauguração contou com a presença do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, Virgílio Daltro, e do deputado estadual Adolfo Menezes, irmão de Herculano Menezes, homenageado, que dá nome à praça. Nesta quinta-feira, a Secretaria da Administração do Estado publicou o edital de inscrição para o Partiu Estágio. Podem participar estudantes de nível superior com idade mínima de 16 anos que já concluíram 50% do curso em uma instituição de ensino com sede na Bahia. São 5.504 vagas destinadas a estudantes universitários na administração pública estadual. O programa dá prioridade aos candidatos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. O presidente Lula participou do evento Brasil dando a volta por cima nesta quinta-feira em Brasília. A solenidade reuniu ministros, parlamentares e membros da sociedade civil para um balanço de entregas do governo federal nos 2 primeiros anos de administração. Farmácia popular 100% gratuita, pé de meia para 4 milhões de estudantes e mais de 1.200.000 moradias populares foram alguns dos destaques apresentados durante a cerimônia. Ainda nesta quinta-feira, Lula assinou o decreto que antecipa o 13º para aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parcela será paga já em abril. O senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí, teve uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, na manhã desta quinta-feira. A pauta do encontro foi a apresentação de uma proposta alternativa para a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. De acordo com Nogueira, entre as sugestões propostas do PP, existem alternativas de compensação que pretendem proteger microempresas e profissionais liberais. E antes da gente encerrar o Alba Agora, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa e espalhou muita tristeza pela Bahia. Na madrugada desta quinta-feira, nós perdemos a jornalista Wanda Chase aos 74 anos. Ela foi internada em um hospital de Salvador nesta quarta-feira, quando recebeu o diagnóstico de um aneurisma na aorta e foi submetida a uma cirurgia, mas infelizmente não resistiu. Natural de Manaus, no Amazonas, Wanda teve uma história marcante aqui na Bahia. Era considerada um ícone da comunicação e também do movimento negro. No mês passado, a Alba anunciou a entrega do título de cidadã baiana, mas a cerimônia teve que ser adiada por causa de uma virose pós-carnaval. O enterro da jornalista será no próximo sábado, no cemitério do Campo Santo, após a chegada da família aqui em Salvador. Em nome de toda a TV Alba, eu emano nossos sentimentos à grande família de Wanda Chase, a toda a família baiana que ama Wanda Chase, que vai permanecer em nossos corações e será eternamente lembrada por nós. Até amanhã.